Hello everyone! Eu sou a Teacher Laisla, sou teacher e mentora de autodidatas de inglês. E vou ensinar para você hoje sanar suas dúvidas, resolver esse problema que você precisa com o Simple Past. Hoje você vai ter a solução. Primeiro, para que serve o Simple Past? Vamos lá! Você precisa falar de ações que aconteceram no passado, certo? Quando você precisa falar, por exemplo, o que você fez ontem, onde você estava ontem, na semana passada, no ano passado, para onde você viajou nas últimas férias. Então você precisa usar o Simple Past, começando sempre pelo nosso querido, muito útil e necessário, que todo mundo já sabe, o verbo to be. Mas você sabe o passado do verbo to be? Vamos comparar aqui o passado com o presente. Primeiro, o presente, eu digo assim: I am at home today. Eu estou em casa hoje. E no passado eu vou dizer essa mesma frase assim: I was at home yesterday, ontem, não hoje. Eu estava em casa ontem. Então o passado de am é was. Ótimo, vamos trocar o pronome agora. We are having fun here. Estamos nos divertindo aqui. Presente. No passado, essa mesma frase vai ficar: We were having fun there. Estávamos nos divertindo lá. Resumindo aqui para você, vou te dar o pulo do gato. O passado de am e is é was. E o passado de are é were. Então, no contexto que você colocaria um dos dois, é só você substituir por was ou were. Mas e os demais verbos que não são verbo to be? Por exemplo, live, play, go, have, study. Como é que eu faço para colocar no passado? Simples. Eu vou mostrar para você que existem verbos regulares e verbos irregulares. Mas qual que é a diferença deles? Vamos lá. Os regulares, eles têm regrinhas simples de terminações. Então, vamos ver um exemplo de verbo no passado. A terminação que a gente usa para os verbos regulares, elas podem ter 3 diferentes. De, ed ou ied. Esse exemplo que a gente vai ver agora tem terminação ed. Palavras que já terminam com e, por exemplo, use, já tem e, então eu vou acrescentar somente o de. Ok, use, use. As palavras que não têm o e no final, a gente vai colocar o ed, como no nosso exemplo de finish. Finish, finished, ok? Mais uma situação que você coloca o ed, quando eu tenho uma vogal mais o y. Por exemplo, play, que se transforma em played, ok? Mantive o y. Porém, se for uma consoante antes do y, você vai cortar esse y, substituir ele por ied. Por exemplo, study. Tá vendo? D com y, consoante com y, vai ficar studied. Aquele famoso CVC, que é quando a gente encontra uma consoante, uma vogal e outra consoante, a gente precisa dobrar a última consoante. Por exemplo, stop. O passado vai ser com 2 P's juntos, stopped. Para essa regrinha de CVC, há algumas exceções, por exemplo, listen, que o passado fica listened, porém não dobra a UN. Verbos regulares concluídos. Agora vamos ver os irregulares. Os verbos irregulares, eles são, às vezes, irreconhecíveis, porque eles são muito diferentes da sua base. Do seu verbo base. Por exemplo, go. O passado de go é went, ou seja, meio nada a ver, né? Então eu digo no presente, I go to your party, e eu falo no passado, I went to your party. Tem que memorizar? Eu digo que você vai se acostumar, então não precisa fazer tanta força para memorizar. Faz exercícios, presta bastante atenção se você está vendo alguma coisa diferente e vai fazendo associações. E aqueles que são mais usados no nosso dia a dia, você nem vai precisar se preocupar, porque como você vai usar eles constantemente, vai ser muito tranquilo de memorizar. Finalizando, regulares e irregulares,
vamos ver agora como se faz a forma interrogativa e a forma negativa dos verbos no passado. Para lembrar como que é a forma interrogativa, lembra que a gente tem um verbo auxiliar chamado do e às vezes does no presente? Eu vou colocar o do antes de tudo e vai ficar Do you go to her party? Do you go to her party? No passado, pouca coisa vai mudar. O que vai ser diferente? Eu vou colocar o verbo auxiliar, que é o do, somente ele, no passado. O passado de do é did. Então, vai ficar o seguinte: Did you go to her party last night? Só coloquei no passado o verbo auxiliar. Did you go to her party? O verbo principal continua a mesma coisa. E o negativo, seguindo a mesma linha. No presente, eu falo I don't go to her party. Ou I do not go to her party. Então, eu não vou na festa dela. O mesmo verbo auxiliar, coloco no passado e fica I didn't go to her party. Me fala se não foi simples esse negócio. E agora que você já pegou sacada, é hora de testar seu conhecimento novo, porque tudo que a gente testa, a gente consegue saber se tá bom ou se não tá. Enquanto a gente não testar, a gente não vai saber se realmente a gente aprendeu. Aqui na descrição tem um material com absolutamente tudo explicadinho e com vários exercícios para você fazer durante 7 dias. Esse é meu método Vitamina English. Por quê? Porque você tem que todos os dias estudar um pouquinho para poder nutrir o seu conhecimento de inglês. Você vai ter aqui uma folha de exercício para cada dia e toda vez que você fizer um exercício, você vai dar um check para poder marcar como concluído e vai passar para o próximo dia. Você vai estudar durante 7 dias, pouquíssimo tempo por dia, de 20 a 30 minutos, porque os exercícios estão bem tranquilos de fazer se você estuda sozinho. Se você estuda sozinho ou precisa de um reforço, isso aqui é ideal para você. Quero ver se agora você não vai dominar o Simple Past. Não se esqueça também que aqui na descrição tem uma tabela de verbos irregulares, são aqueles que a gente precisa, dar uma atenção, porque eles são muito diferentes da base. Baixa a tabela aqui também. Imprime a tabela, imprime o material também e bora estudar esse Simple Past. Me siga lá no Instagram também, tá aqui embaixo, só você clicar e seguir, para você sempre ter mais dicas e me sugerir temas também, o que você tem mais dificuldade, sugere para mim, para eu poder fazer mais material que ajude você. Thank you for watching. Bye.